vamos orar. Deus Santo, nesta manhã, Deus querido, queremos te render graças. Pai amado, primeiramente, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado. Perdoe, Pai amado, os nossos erros, os nossos pecados, nossas transgressões, Pai querido. E, Pai amado, que nesta manhã a Tua graça venha, Pai amado, superabundar na nossa vida, Deus querido. Pai amado, toma esta lição nas Tuas mãos. É o que eu te peço, meu Senhor, no nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Lição 3, 16 de outubro de 2022. As abominações do templo. Texto áureo com a igreja. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel 8:6. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 8 a 5, 6, 9 a 12 e 14 a 16. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, a entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o lado interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Deus Altíssimo, neste momento, Pai amado, te entregamos esta aula nas tuas mãos. Pai amado, que este capítulo desta aula, meu Senhor, venha, Pai amado, abrir, Pai amado, na nossa mente, meu Senhor, o que está para acontecer, Pai querido, e que nós, meu Senhor, possamos nos cuidar em pé, Pai amado, para que não venhamos cair, Pai querido. Meu Senhor, como professor nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo, Pai amado, nesta manhã, venha ser o dirigente desta lição, Pai amado. Que ele venha falar aos nossos corações, não o que queremos, mas o que necessitamos ouvir. É o que eu te peço no nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa aula a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos, a paz. Bom dia, Senhor. Chegamos à terceira lição, desse trimestre, e a gente vem falando do profeta Ezequiel, do ministério, de toda a trajetória ali, do povo de Israel. A pastora Jaqueline veio falando na primeira aula sobre o profeta Ezequiel, o seu ofício, o atalaia, e a gente sabe que o atalaia ele é uma pessoa que denuncia
denuncia o perigo, é um porta-voz de Deus. Semana passada a gente veio falando sobre bem e fim, né? Então ali o profeta alertando o tempo todo a respeito desses perigos que eram reais. Verdade. E quando chega agora na terceira lição, na terceira lição, nosso Deus usa aqui o profeta Ezequiel para falar coisas gravíssimas, né? A respeito das abominações do templo. Então a gente, recapitulando, né, entende que Ezequiel é o atalaia do Senhor, aquele que denuncia, né, que alerta do perigo. Aleluia. A lição passada vem falando do fim que se aproxima, né, tanto no tempo de Ezequiel, no tempo do povo de Israel, como também no nosso tempo, né? Ficou bem claro, eu acho, isso na semana passada, a respeito das profecias serem, né, para aquela época, mas tinha muitas profecias ali também apocalípticas, vamos dizer assim, né? Do nosso fim também, do nosso final da nossa história, vamos dizer assim. E agora, não diferente, né? Eu creio que também essa lição ela vai falar tanto no tempo de Ezequiel, mas como também no nosso tempo atual. Amém? Amém. Vamos para a introdução. É uma lição com muitos detalhes e eu, claro, não vou lembrar de tudo, mas vou lembrar aquilo que o Espírito me quiser lembrar. Amém? A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulo 1 e 40, 48, além de 8 e de 11. O capítulo 8 inicia uma nova seção nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do Templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então aqui, confirmando o que eu já tinha falado, Ezequiel ele inaugurou essas profecias, vamos dizer assim, apocalípticas, ou seja, uma previsão futura, a gente vai ver que ao longo da lição, o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Amém. Ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Aleluia. Ele conhece o antes, o durante e até o depois. Aleluia. Se a gente viver uma situação, dependendo dela, se eu não estava presente, eu vou só saber o que está acontecendo no momento atual. E eu também não sei o que está para acontecer mais à frente. Mas o nosso Deus é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. E isso daí atribui muitas coisas, porque numa situação de causa, por exemplo, quantas pessoas no mundo, pelo homem, vamos dizer assim, são julgadas, julgadas porque se baseia no depoimento ali presente, ou no que alguém viu e testemunhou. Então, o homem ele tem uma limitação. Se aquela pessoa for culpada de fato, às vezes pode acontecer do homem que julga errar, e inocentar alguém que poderia ser culpado, ou poderia culpar alguém que na verdade era inocente, dependendo do enredo, do roteiro ali da história. Mas o nosso Deus não tem isso. Aleluia. Se a gente vier com palavras doces, com comportamentos, vamos dizer assim, sutis, não tem isso para o nosso Deus, graças a Deus. O nosso Deus, Ele sabe o que a gente plantou, o que a gente semeou, já que a gente está falando de colheita esse mês, de semeadura, e Ele justamente vai nos dar a colheita certa. Então, aqui o profeta Ezequiel,
ele muito usado pelo Senhor, ele vem com essas revelações, né? com essas manifestações do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, onde ele começa aqui a apontar coisas muito interessantes, né? Então a gente vai ver que no livro de Apocalipse, como foi falado aqui, essa característica de não só castigo, mas de julgamento, de análise de Deus a respeito do povo, a respeito do ser humano, isso não vem só no livro de Apocalipse, isso já vem de muito antes, né? E aqui o comentarista vem dizendo que Ezequiel, ele inaugurou essa modalidade. Então, na verdade, Ezequiel inaugurou, mas o nosso Deus, ele já vem muito antes, né? Como eu falei aqui, ele é o alfa e o ômega. Então, ele sempre esteve à frente. Isaías vai dizer que antes que houvesse dia, ele é. Não tem quem escape das suas mãos, e operando ele, quem impedirá. Amém? Sobre a visão. A segunda visão. As visões do capítulo 11, dos capítulos 1 e 11, é isso, são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º também. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer, né? Então aqui a gente está vendo, né, que Ezequiel, a princípio ele teve uma visão da glória de Deus, né? E o comentarista ele deixa isso aqui bem claro, né? Quando esse rei Joaquim, né, ainda estava cativo, ele tem essa visão, uma visão de esperança, uma visão de, vamos dizer assim, de que aquele tempo ali teria um fim, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma visão, é como se fossem esses flashes, né? Quem gosta de assistir filme, nos filmes geralmente tem muito isso, né? Aqueles filmes, geralmente até esses filmes mesmo que tem passagem no tempo, tem muito disso, né? De pessoas que a gente quando começa a ver o filme, a gente às vezes não entende, porque às vezes o filme está no tempo futuro ou no tempo passado, e de vez em quando tem aqueles flashes, né? E era basicamente o que o profeta o que estava acontecendo aqui com ele, né? E vamos, né, tentar estar nessa situação. Imagina a gente estar vivendo um tempo onde Deus ele começa a nos levar em outro tempo, em uma situação, em coisas que às vezes a gente não vê, mas o nosso Deus ele vê. A gente não consegue acompanhar, mas ele acompanha. Então aqui a gente vai ver que Ezequiel, a segunda visão, ele tem essa visão já, né, do que está acontecendo, né, no tempo. Né? Aí está dizendo que é importante porque mostra a cidade e o templo, que a cidade e o templo não haviam sido destruídas. E essa visão preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, aí aqui está escrito, eu perdi aqui uma fala do comentarista, mas diz que isso reflete e explica o porquê da ira de Deus. Porque o nosso Deus, ele era o Deus que, como eu falei aqui, ele via o antes, o durante e o depois. Então, quando a gente vai trazendo para os nossos dias, viver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, as coisas de Deus, muitas das vezes a gente não entende.
Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que às vezes a gente não consegue ajudar, não consegue estender a mão a certas pessoas, ou diante de alguma situação a gente não pode fazer muita coisa, porque às vezes aquele processo que alguém está passando, na verdade, não é um processo, é uma colheita. É uma colheita, então a gente vai querer fazer. Você entra, como eu brinquei aqui agora antes, entra no vento junto. Verdade. E você não entende, porque você está querendo estender a mão a algo que não tem como se resolver, até que aquela colheita seja totalmente colhida, né? Então, o profeta aqui, ele é levado a essa visão. Meu Deus. E eu fico assim, é muito poderosa, porque imagina Deus atualmente, né? Eu acho tão interessante estar falando disso, porque essa semana mesmo, antes de estudar a lição, eu estava pensando, imagina Deus pegar a gente no nosso momento de erro e nos levar na cena do erro, sabe? E eu falo assim, isso é muito constrangedor. E estudando a lição, eu falei, nossa, agora eu entendi por que eu estava com esses pensamentos, né? Já era Deus ali fazendo refletir sobre isso. E é exatamente o que acontece, né? Ezequiel, ele é levado a uma cena, né? Uma cena de total pecado, né? E isso é algo constrangedor. Isso é algo que não é, eu até brinquei, é muito bom a gente chegar e falar, olha, eu vejo Deus te dando vitória, eu vejo Deus abrindo o mar para você passar, eu vejo Deus honrando a tua casa, honrando o teu ministério. Mas e aí agora, quando é a hora de você chegar e falar, Deus me mostrou você fazendo algo que Ele não está se agradando, você pecando, você descosta para Deus. Deus me mostrou, né, você adorando coisas que Ele tem ciúme, né? Então a gente vai ver aqui muito desconfortável, né? Antes de começar a lição, a gente estava comentando sobre o profeta Ezequiel, né? E a gente tem a mania de falar, poxa, eu queria ser como Jó, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Ezequiel. Aí a gente estava aqui comentando sobre o capítulo 24 de Ezequiel, depois você lê. Toda coisa que diz. Né? Irmãos, a gente precisa estar muito ligado. Quando alguém pega aqui o microfone, a unção desce, é bonito você admirar, mas tem que entender o preço, tem que entender, né, o processo, entendeu? O mesmo homem que viu a glória de Deus, porque todo mundo só quer ver a glória, mas ninguém quer denunciar, quer se posicionar para denunciar o pecado. E a pessoa que está, o motivo de Deus levantar um profeta é porque está faltando a verdade, está faltando a palavra do Senhor no ambiente. A gente vê Elias, né, que estava ali vivendo um cenário totalmente corrompido, o povo no pecado e a liderança, né, mais ainda. E Deus falou, não, isso aí tem que mudar. Eu preciso mudar esse cenário. A pastora, né? O profeta, ele é uma pessoa que denuncia e alerta do perigo, né? O ambiente, o cenário que está caminhando a passos largos para a idolatria, para o pecado, ele tem que se posicionar e falar, não, isso aí é pecado, isso aí vai te levar para o inferno, isso aí não está certo diante do Senhor, né? E aí a gente fala, não, mas eu quero a autoridade de Ezequiel, né, pastor? Eu quero ver a glória de Deus. Mas para ver a glória de Deus, você também tem que estar apto para ver os pecados, para denunciar, né? E viver também, né? Vê aí pra gente, capítulo 24. É um confronto, né, Rara? É um confronto. É doloroso, mas tem que ser. Tem que avisar o povo mesmo. Sim, fora o processo pessoal, né? Isso, é você renunciar às suas vontades, os seus sentimentos, o seu conforto. Pastora, vai ler o capítulo 24. 24:15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem,
Eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante, coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebucarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. É muito forte isso, irmãos. Deus anunciou tudo o que ia fazer, né? E a gente deu ênfase à mulher, né? Ele falou para o povo de manhã que Deus falou que ia tirar a mulher dele, né? Que a morte ia passar ali. E pela tarde Deus levou a mulher dele, e no dia seguinte ele fez conforme Deus falou para ele fazer. Não aceitar as palavras, né, de conforto, não aceitar presente, não aceitar o sentimento de empatia. Não, está tudo no controle de Deus. Deus falou que ia fazer e ele fez. E aí o povo pergunta, mas o que o Senhor quer dizer com isso? E é onde ele começa a entrar com a mensagem do Senhor, né? Então, assim, ver a glória de Deus, né? Ver o céu se abrir, como Léa Mendonça canta, tem os processos também. E a gente às vezes só quer ver o céu se abrir, ver a glória, mas tem as renúncias, amém? Né? Não vai chorar, não vai se mostrar com expressões de pesar. E isso, irmãos, a gente pega a Bíblia assim e, nossa, muito forte e tal, mas isso aqui é para a nossa vida, né? É para a nossa vida mesmo. Isso aqui não é só, vamos dizer, de forma conotativa, não, né? Isso é de forma denotativa. É a verdade mesmo, no e cru aqui. Isso aconteceu com esse homem e a gente, né, é onde a gente estava começando. Se for pegar a igreja atual, eu estou falando de um modo generalizado, né? Muitos não querem chorar. Imagina se Deus falar de manhã contigo que vai matar o teu esposo ou matar a tua mulher, e você vai ficar desesperado, ficar batendo cabeça aí a manhã toda, e de tarde o negócio vai acontecer, e no outro dia você está abaixo de remédio. Em crise com Deus. Em crise com Deus. E a fé aonde? É sério, gente, é sério. Imagina, né? E assim, a gente está dando o exemplo da mulher, porque provavelmente, acho que tem até um versículo que fala, é o encanto dos teus olhos, né? É o que ele tinha ali como um bem, né? Como algo que ele amava muito. Mas trazendo para a nossa vida, às vezes é o ministério, às vezes é a família, às vezes é os filhos, é a esposa, é a noiva, é o amigo, é a amiga, que a gente tem tanta consideração. E aí entra aquele louvor do Paulo Neto, né? Que eu perca dinheiro, eu perco amigo e só não quero perder tua presença, né? Então, assim, é sério, né? Isso que a gente canta, isso que está na Bíblia também, mas isso é a palavra de Deus. E a gente vive a palavra. Então, a gente precisa entender, né, o ofício, né, do que é ser um profeta, do que é ser um porta-voz, porque somos profetas, amém? Porque todo mundo entende que hoje o profeta, ele tem, vamos dizer assim, a titularidade é de forma diferente, mas hoje em dia a funcionalidade é a mesma. Todos somos um porta-voz do Senhor. O diácono Sérgio, o diácono Gabriel, o presbítero Mário, a diaconisa Valéria, a pastora, nossa irmã Néia, Letícia, a pastora eu, todos que estamos aqui, nós somos um porta-voz do Senhor, nós somos um profeta e estamos sujeitos também a passar por esse tipo de situação. Amém, irmão? Isso está claro, né? Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então aqui, né, como eu falei lá no início,
não tem argumentos que mudam uma sentença de Deus quando Ele é o conhecedor do presente, do passado e do futuro. Né? Talvez um pouquinho mais à frente o povo poderia até se arrepender, mas nesse tempo aqui o Senhor ele já estava determinando a queda de Jerusalém, né? A queda, né, do seu povo. Por quê? Porque o nosso Deus ele é conhecedor de todas as coisas, né? E ele faz o profeta ir de encontro à porta da cidade, né? E ali ele contempla, né, os 4 oficiais na casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria. Então, como eu falei, para a gente entrar em qualquer situação, para a gente guerrear, porque nós estamos aqui para isso. A igreja está aqui para isso, para apoiar, para ajudar. Quantos de nós às vezes recebemos, poxa, eu preciso de oração em tal causa, eu estou com uma causa assim e eu preciso que me ajude. Às vezes as pessoas nem pedem, a gente vê a situação da pessoa e a gente, né, se prontifica a orar, porque também temos mesmo que ser uma pessoa intercessora, temos que ser pessoas intercessoras, mas até para isso a gente precisa pedir a Deus o discernimento, entender, Senhor, não estou aqui para julgar, mas cumpra a tua vontade na vida da tua serva, na vida do teu servo. E enquanto isso, dá graça, dá força. Se for processo, ajuda ela a passar, ajuda ele a passar. Mas às vezes a gente entra numa, né, que a gente entra mais na briga do que pela gente. Deus, eu não aceito. Deus, eu determino. Deus, eu faço e o Senhor tem que fazer, porque assim diz a palavra. Mas quando o profeta falava e Deus confirmava, Deus tinha o histórico do profeta também. Deus tinha o histórico da nação também. E nesse caso aqui, Deus tinha um histórico de Israel. Deus tinha um histórico que é mais agravante, um histórico até futuro, né? Então, é muito a misericórdia de Deus hoje, quando a gente clama, e Deus responde a favor do que a gente clamou. É muita misericórdia, porque Ele sabe que eu e você estamos clamando, mas que daqui a um tempo talvez a gente pode pecar. E ainda assim, no tempo oportuno, no tempo, aliás, presente, Ele respondeu a oração. Quantos de nós não temos milagres que a gente pode contar, que a gente sabe que foi fruto de oração? Né? Volta e meia, eu e a Letícia para e fica pensando na nossa vida, assim, né? Na trajetória. E a gente sabe que muito do que a gente conquistou e estamos conquistando é fruto de oração. Ela estava um dia falando, tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. Né? E eu não tinha tido essa reflexão ainda, eu falei, é verdade, tudo também que eu pedi a Deus, Deus também me deu. Né? Mas Deus, Ele conhece o meu futuro, irmãos. Mas ainda assim, no tempo presente, Ele abençoa. Amém? No tempo presente, Ele faz. Ele sabe os nossos vacilos, mas tem aquilo também. Tem uma hora que Deus ele dá um basta. E aqui no caso de Israel, foi exatamente o que aconteceu. Deus ele já tinha determinado algo para essa nação, né? Então, que não venhamos esperar, em nome de Jesus, um basta de Deus. Que não venhamos estar dentro de um juízo, né? de uma condenação. Chegar a esse ponto de condenação, mas que venhamos cada dia mais orar como salmista, Senhor, vê se há em mim, porque Ele pode ver, tanto no presente, no passado, no futuro, se há algo mal e me guia pelo caminho eterno. Amém? A gente precisa ter essa oração, Senhor, Tu conheces o meu passado, o meu presente, o meu futuro, né? E tem um louvor da Raquel, que aí eu não sei se é Lima ou Raquel Malafaia, Raquel Melo, eu confundo elas todas. Mas que fala assim, o meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá, um milagre novo para eu contar, né? Essa deve ser a nossa perspectiva e oração todos os dias, que o meu passado tem que ser de milagre, e graças a Deus o meu passado é de milagre. O meu presente, graças a Deus, é de milagre. E o meu futuro, de maior milagre ainda, porque como a gente estava aqui conversando, eu preciso entrar nas portas celestiais.
E irmãos, para a gente entrar no céu é só através de milagre no tempo atual. Amém? É só através de milagre, irmãos. O mundo está cada vez mais caótico, a mentira, o engano, a corrupção está aí, né? E se não for um milagre que nos conduza a entrar, não tem como a gente entrar de outra maneira. Mas ainda bem que o nosso milagre, ele vive. O nosso milagre, ele é vivo. O nosso milagre, ele nos ajuda todos os dias, né? O nosso milagre é Jesus Cristo. E é Ele que vai nos levar aonde nós temos que entrar. Por isso nós temos que colocar, né? Ontem eu fazendo algo lá no meu trabalho, e a semana toda a gente não conseguiu fazer. Mas aí ontem eu fui escalado para trabalhar e eu fui. E aí quando eles entraram no setor, eles falaram, nossa, ficou a semana toda para fazer isso. E não é nem 11 horas, acabou. E olha que na semana tinha mais de 15 pessoas no setor. Né? Aí ele falou assim, ele falou isso, como é que o povo aqui tivesse se humilhado antes, atentado à palavra do profeta antes? Porque quantas das vezes, ó, isso aqui o Maio fala muito, né? Quantas das vezes o profeta, Deus, o pregador, a criança, na rua, no trabalho, Deus está arrumando meios de falar comigo e com você. Só que a gente está fazendo ouvido, né? De mercador, né? Isso aí, não sei, isso aí não é para mim não. Ou então é para mim, mas eu acho que Deus perdoa. E vão embora empurrando com a barriga. Só que quando chega a mesma palavra de livramento, que ela é firme, porque quando Deus ele libera uma palavra de livramento, Ele vai te livrar. Mas também na forma que Ele fala, acabou. Agora eu vou destruir, agora eu vou quebrar. Essa palavra também ela é firme. Então, às vezes a gente é obrigado, né, a aceitar a palavra de basta, porque não adianta, Deus ele não vai mudar a palavra. Mas a gente não aceita a palavra de livramento, a palavra de alerta. Então, como que a gente tem que procurar fazer? Orando, procurando ter intimidade com Deus, mas procurar ter, não é dizer que tem. Né? Dizer que tem intimidade é uma coisa, procurar ter é outra. Porque uma pessoa que tem intimidade com Deus, primeiro que ela não tem nem tempo para ficar falando que tem. Ela está realmente procurando ter. Está tendo uma vida de separação, uma vida de consagração, uma vida de doação às outras vidas também. Porque isso também é uma forma de você buscar a intimidade, buscar o teu Senhor. Mas à medida que a gente é cheio de si, eu tenho intimidade com Deus, eu oro tantas vezes ao dia, eu prego não sei o que, eu faço, eu aconteço. Irmãos, eu acho que isso aí são sinais de que na verdade a gente não tem vida nenhuma com Deus. Porque, geralmente, a gente vê o resultado disso lá na frente, né? Pessoa que é muito autossuficiente, né? Que sempre Deus está falando com ele e com ela, é complicado. Amém? Como entender as visões? Você que eu já li? Não, né? Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito a Babilônia para o templo de Jerusalém. Não, isso aqui eu já li. Sobre as dominações agora. Isso, então aqui, só esqueci de dar um ponto a isso. Vou só terminar e a gente passar para o outro. Então, tem alguns historiadores, mas é claro, né, na Bíblia, que ele foi levado em espírito, em visões. Né? Alguém tem dúvida sobre isso? Alguém tem algum argumento? Não, né? A Bíblia é bem clara em dizer que ele foi em espírito. Amém? Sobre as abominações, parte 1. A imagem de ciúme. O termo ciúme do hebraico, que significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico, imagem do ídolo que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá, deusa também conhecida como poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Aserá, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Amém? Então,
algo que já havia sido retirado, algo que já havia, vamos dizer assim, uma questão que já tinha sido resolvida, é uma questão que está novamente entre o povo e Deus, né? Então, trazendo para as nossas vidas, isso é preocupante, né? Quantos de nós já temos situações que Deus ele já entrou, já libertou, já curou, já salvou, já arrancou, já quebrou as cadeias, mas às vezes, por um descuido, por falta de busca, por falta de intimidade, de relacionamento, a gente volta a tornar, colocar coisas ou trazer coisas para a nossa vida que Deus ele já tratou no passado, né? Deus ele já tratou, e às vezes são coisas como isso aqui, gravíssima, né? A imagem de ciúme, algo que mexia com o coração de Deus. Irmãos, mexer com o coração de Deus para Ele, né, ter compaixão de nós é uma coisa. Agora, mexer com o coração de Deus para a ira dele se acender é algo terrível, né? Então, aqui o que acontece? Mexeram com o coração de Deus. E às vezes a gente fala isso muito nos cultos, né? Vamos mover o coração de Deus. Mas de que maneira a gente está movendo o coração de Deus? Para extrair dele a virtude da compaixão ou para extrair dele a ira, o juízo. Então, às vezes isso é muito do ser humano. A gente quer chamar a atenção de Deus de qualquer maneira, né? Como a criança mimada, que quer chamar a atenção do pai de qualquer maneira. Mas se uma criança educada, gentil, obediente, agir, ela vai chamar a atenção do pai e até quem está perto percebe que aquela criança é uma criança diferenciada. Mas uma criança rebelde também ela chama a atenção do pai, só que chama a atenção de maneira negativa, né? E tem gente que está confundindo as coisas, irmãos. Tem gente que está querendo a qualquer ponto, de qualquer maneira, chamar a atenção do pai, só que não mede as ações. E isso é algo sério para as nossas vidas, né? Senhor, que o meu viver seja para a tua glória, que Deus ele possa olhar para nós e se alegrar. Irmãos, a gente não somos pessoas perfeitas. Vamos falhar mesmo às vezes, vamos errar. Mas uma coisa, né? A gente tem conhecimento da palavra, a gente está aqui com a palavra na nossa mão, tem acesso ao caminho que alegra o coração de Deus. Então, para que a gente vai agir com pirraça, às vezes com atitudes que, como aqui acontece nessa situação, Deus já havia tratado, né? Eles já tinham removido esse costume, e muitas das vezes isso na nossa vida, costumes que a gente já retirou, mas porque Deus não deu o que a gente pediu, também por conta disso, eu vou começar a fazer coisas que eu sei que Deus não se agrada. E a gente não faz isso para atingir Deus, não. A gente faz isso geralmente porque a gente às vezes é inclinado já a essas coisas. E a gente tem que vigiar. Está entendendo? Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Às vezes a gente já é inclinado àquilo, só que a gente está usando o não de Deus como desculpa para às vezes trazer de volta aquilo. Ou seja, aonde Deus libertou, a gente está querendo trazer de volta aquela opressão para a nossa vida, né? E aí a gente colhe, porque automaticamente, quando você semeia, a Bíblia fala que aquele que semeia vento, ele vai colher tempestade. Você está semeando obediência, tem uma palavra que fala, né, que aquele que semeia obediência, algo que fala, não vou falar sobre semear, mas aquele que escolhe a obediência, as bênçãos alcançarão, não é isso? Mas tem uma palavra que fala também sobre aquele que semeia em obediência, que eu não vou lembrar agora. Mas você vai estar semeando obediência, você vai colher a bênção, você vai colher milagre, você vai colher as ricas promessas do Senhor sobre a tua vida. Isso é notório. Israel, eu vou ser perfeito o tempo todo? Claro que não. Tem horas que a gente vai errar. Mas é hora da gente se autoanalisar agora nessa manhã e ver, olha, como é que está a minha vida? Eu já estou alguns dias, alguns meses, já estou um ano mais ou menos plantando coisas que eu acho que isso vai me dar um problema lá na frente. Então é hora da gente se autoanalisar e falar, não, o meu Deus é o Deus que
quando ele julga com justiça. E ele vai ver o que eu plantei de bom. Mas se a minha semeadura de coisas más for maior, infelizmente eu vou colher muito mais coisas más. E nesse processo que eu estava aí de uns anos atrás, né, dos meus últimos anos para cá, como eu pensava nisso. Às vezes o pensamento de blasfêmia, né, de murmuração, melhor dizendo, vinha, não é blasfêmia, não, murmuração, vinha na minha mente, sabe? Porque as coisas cada vez mais se apertavam. E eu lembro que o pensamento de murmuração, ele vinha, e como eu tinha vontade de murmurar, eu estou falando de coração, de falar coisas assim, sabe? Mas eu sabia, no meu interior, que dentro de mim eu não queria fazer aquilo com meu Deus. E que eu ia colher. Então, o que me prendia muito, não murmurar também, claro, primeiro que o coração da gente não deve ser um coração murmurador, mas também porque a gente tem que ter entendimento. Irmãos, isso é inteligência. Inteligência emocional. Inteligência psicológica também. Você está murmurando, você vai colher deserto para a tua vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Eu sempre falo, Senhor, me ajuda. Tua graça me basta. Me ajuda na minha casa, me ajuda na igreja, me ajuda no meu dia a dia, né? Porque nós vamos escolher, irmãos. Então, eu não sei por que eu fui para esse lado, mas eu sei que a gente precisa retirar imediatamente aquilo que Deus já limpou da nossa vida. E a gente insiste em querer trazer de volta para o nosso meio, amém? Porque aqui acontecia, né, dessa imagem de ciúme. A gente, acho que até no tempo de Elias mesmo, tinha idolatria essa imagem, né? No tempo ali, acho que no tempo de Juízes, eu não vou lembrar agora aonde essa mulher apareceu, essa estátua, né? Essa imagem apareceu, mas eu acho que no tempo de Juízes. Então a gente está falando de um povo que passou historicamente pelo tempo dos Juízes, que passou pelo tempo de Abraão, que passou pelo tempo de Josué. Estamos falando de um povo que tinha experiência com Deus, né, em saber colocar Deus como prioridade. Principalmente ali no livro de Juízes, quando colocava Deus como prioridade, o povo, né, prosperava, o povo era abençoado. Quando virava as costas para Deus, o povo era tratado, era castigado, né? E isso aconteceu muitas vezes. Aí chega aqui já no tempo de Ezequiel, né, o povo resgata coisas que lá atrás Deus já tinha resolvido há muito tempo. Então, é algo para nós, nessa manhã, refletirmos também. Amém, irmão? Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme. Isso aqui eu já tinha lido, né? Tem essas referências aqui todas, que depois os irmãos quiserem podem ler, para entender mais o que a gente está falando, amém? O culto aos animais e aos répteis. Alguém quer falar alguma coisa antes disso? Tem alguma colocação aí, algum comentário? Amém. Esse culto pagão mostra seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais, mas ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino, ou seja, eles eram canais, né? Eles eram um canal que fluía o poder divino. Para esses animais eram a forma que o poder descia sobre eles, sobre a terra. E com isso eles adoravam e ali faziam imagens e ficavam ali. Mas eles fizeram isso dentro do templo, né? E o profeta ele tem essa visão. Então, isso aqui a gente está falando do tempo matéria, mas vamos trazer para a nossa vida. Quantas das vezes, dentro de nós grafamos coisas, né? Vamos dizer assim, que é totalmente contra a vontade do nosso Deus. A Bíblia fala que quem verá o Senhor, né? Quem subirá ao seu monte,
aqueles que são limpos de mão e puros de coração, né? E às vezes a gente está com o coração um pouquinho com coisas que não agradam ao nosso Deus, né? E são coisas que a gente, né, vai passando batido, mas tem horas que a gente tem que fazer uma manutenção, como a pastora fala aqui, né, do casamento, a manutenção do casamento, tem que ter a manutenção do nosso relacionamento com o nosso Deus também, né? Como está o nosso coração? Irmão, às vezes a gente pega uma implicânciazinha com coisas que não é para pegar, com pessoas que não é para pegar. Acho que foi perguntado aqui para as crianças, né? Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. E às vezes a gente pega às vezes uma antipatia, sabe? Tem aquelas pessoas que chegam perto, a gente não quer nem ouvir. São coisas que a gente precisa tirar da gente, né? Do nosso tempo. Porque às vezes, é claro, não vai ter afinidade com todo mundo. Eu não posso ser hipócrita aqui. Mas a gente também não pode ser essas pessoas, né? Essas pessoas inacessíveis, né? Temos que ser pessoas que aí volta aquela palavra que é muito presente aqui, equilibradas. Pessoas que sim, tem horas que a gente não está de ouvir gracinha, né? Tem pessoas que são sem noções, não tem noção nenhuma das coisas, falam o que não é para falar e agem de maneira que não é para agir, sendo que a gente não pode deixar essas coisas criar morada, né? Fazer o ninho, né? Passa, pousa, mas não pode ficar dentro da gente. Amém? E só que claro que aqui o que está acontecendo são coisa muito grave, né? Eles estavam adorando esses animais. Então, o que é adorar, irmãos? É colocar no lugar de adorar, é você colocar aquilo como prioridade. E às vezes, no nosso dia a dia, a gente coloca essas questões muito mais como prioridade do que servir ao nosso Deus, do que adorar ao nosso Deus, do que fazer uma oração, né? Dentro do templo, não só físico, mas o templo espiritual, nosso coração. A que eu tenho me dedicado? Eu tenho me dedicado, é uma coisa desconfortável, mas a falar de A, de B, de C, de ficar de ligação para lá e para cá, visitando e falando de A, de B e C, ou eu tenho me dedicado a orar ao meu Deus, a me relacionar com a minha família, a estar com meus amigos, falando coisas saudáveis, a abençoar, abre a boca para abençoar, abrir a boca para abençoar. A gente está vivendo um tempo, né, muito sanguíneo, vamos dizer assim, onde a gente está muito ríspido, mas eu tenho orado a Deus para me dar doçura no meu paladar, nas minhas palavras, sabe? Eu estou pedindo a Deus para me deixar mais liberto mesmo. A palavra é essa. Porque a gente às vezes entra num ritmo, sabe? Aquele ritmo de guerra, de peleja, que aí quem chega perto da gente toma a espada, né? Tu fura, tu mete a espada, e aí a pessoa às vezes não tem nada a ver com a situação. Mas por quê? Porque você está naquele ritmo, isso vai acontecer. Mas a gente tem uma hora que a gente tem que parar e falar, espera aí, não é assim. Eu não sou assim, primeiramente. E segundo, que eu não posso ser assim. Eu não sou e não posso, essa não é a minha essência. Eu não tenho que ser, porque a Bíblia também não me ensina a ser assim, né? Então, às vezes a gente, eu lembro, eu falei isso com uma amiga, que eu fiquei até assim, como é que se diz? Com remorso. Uma amiga falou assim, já eu quero ir lá na tua igreja. Eu falei, não dá. Falei, não dá. Eu estava já meio doido esses dias. Mas por quê? Eu falei, porque tem culto na tua igreja. Terça, quinta e domingo é o culto da tua igreja. O culto da minha igreja é terça, quinta e domingo. Lá não tem vaga para você ir. Aí eu, nossa, mas que horror. Eu falei, fulano, eu sei que tua igreja está cheia de problema. A minha tem mais ainda. E eu comecei a descascar nela. Aí, depois eu falei assim, depois eu fui para casa. Eu falei, acho que eu fui muito coisa com a fulana. Porque às vezes, né, a pessoa quer ir numa igreja, sei lá, precisando ouvir uma orientação, uma palavra, que na igreja dela tem, mas às vezes a pessoa dá ouvido, sei lá, fica mais sensível numa outra congregação e tal. Eu me senti mal, sabe? Mas é aquilo que eu falei, a gente já está acostumado na guerra ali, guerrear, que ela falou, não, porque na minha igreja eu estou passando por umas coisas. Eu falei, lá está pior ainda na minha igreja.
não quero saber do problema da tua igreja, e a minha igreja o negócio está fervendo. Se você for para lá, você não vai aguentar, entendeu? Eu falei assim mesmo, eu falei, mas eu não estou falando que quero ir para a tua igreja, eu falei, mas eu não quero que você vá. Mas aí a gente vai vendo, irmão, e posteriormente a gente conversou sobre isso. Ela falou assim, não, mas eu até entendi o que você quis dizer, depois eu fui lá na minha igreja, graças a Deus falou comigo, mas eu vou marcar um dia para ir lá. Eu falei, não, se você quiser ir, eu pude me redimir. Eu falei, se você quiser ir, a gente faz uns trabalhos às vezes aos sábados, ou dá uma quinta-feira, né, que você falou que tem faculdade, mas se você quiser aparecer lá. Enfim, eu me redimi. Mas, irmãos, a gente tem que se situar, às vezes, como é que está o nosso coração, né? Às vezes o mal quer dominar a gente, né? A amargura, a luta ali quer fazer da gente aquela pessoa ali que a gente não é, está repreendido, irmãos. Nós somos pessoas libertas. A Bíblia fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A amargura vem, a tristeza vem, o aborrecimento vai vir também, mas você, né, se aborrece, vive ali o teu momento de emoção, mas a gente tem que falar, eu não preciso disso para seguir com a minha vida. O que eu preciso, eu já tenho o sangue de Jesus sobre a minha cabeça. Eu tenho o sangue de Jesus que traz paz, que traz consciência, que traz equilíbrio, que traz alegria, né? Tudo isso, irmãos, o sangue de Jesus traz sobre nós. E a gente às vezes prefere carregar isso aí, a amargura, o aborrecimento, né? E vamos, né, deixar isso de fora, né? Coisas que Deus já resolveu. Então aqui a gente leu que eles também gravavam, né, lá nas paredes, no templo, essas coisas que para eles era a forma de usufruir do poder divino, né? Os 70 anciãos, isso aqui também é importante. Os anciãos em hebraico, Zaquim, isso aqui achei muito interessante. Literalmente, presta atenção, mas os 70 anciãos em hebraico, Zaquim, literalmente é idoso, em grego, presbítero. Eu fiquei arrasado. Eu também lembrei. Eu fiquei arrasado, o mais velho. Ambas, mas olha só que aqui eu tenho uma coisa que cabe a nós. Ambas se referem tanto às pessoas velhas como também a líderes de comunidade. O termo também é usado, que eu me identifico, como para príncipes, entendeu? Então, acho que para príncipe está mais cabível a gente. Melhor. Entendeu? Porque eu não concordo com esse negócio de eu ser idoso. Só o meu espírito, né? Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso pudesse ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha de quem se apostatou da fé. Amém? Então, biblicamente, não dá muitos detalhes, mas ao que tudo indica, esse Safã aqui, né, era o escrivão de Josias, e esse Jazanias, né, Jazanias, era um desviado que estava corrompendo o povo lá dentro, né, com as nossas palavras. Não é isso? Para tu ver, está falando sobre os 70 anciões. A gente lembra dos 70 anciões quando Deus pegou o Espírito que estava em Moisés e dividiu sobre eles. Lá em Números 11, vai falar que daqueles 70, apenas 2 continuavam profetizando. Então lá atrás já tinha. Tanto que lá atrás, dos 70, 68 já tinham se corrompido. Na época de Moisés. Então você vê que apenas 2, Eldade e Meldade, alguma coisa assim dos 2. Aí, estudando sobre isso, você vê que o nome dos 2 tinha um significado em que um era Deus ama e o outro era que Deus amou. Ou seja, por causa do amor, ainda tem profeta profetizando, falando o que há de acontecer.
Até lá em Ezequiel. Sim. O profeta estava ali porque era sinal de amor de Deus, falando, olha, vai acontecer, vai fazer. E nós, como profetas do Senhor, estamos fazendo a mesma coisa. Temos que anunciar. Anunciando que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Por quê? Porque primeiro, está falando sobre os anciãos aqui, falando que dentro do palácio estava corrompendo todos. Muito, isso aí é... Você está entendendo? muito Apenas um. Você vê como que a gente fala, não tem... A maioria vai engolir ele, esse aqui. Um pode fazer um estrago muito grande. mas vai ver a condição espiritual desses também, né? Sim. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida em dia com Deus. Porque não precisa de um problemão para desestruturar todo mundo. Não precisa de uma revanche de situações para desestabilizar. Imagina, agora eu vou trazer para nós aqui, imagina se toda a igreja aqui tivesse ruim espiritualmente. Com esses problemas todos que passamos aqui. E você para analisar, coisa super interessante do texto que está falando. Aqui está falando que os estudiosos não conseguem distinguir o Safã que está sendo dito, porque para eles é o mesmo. Ou seja, o cara era escrivão do rei. Ou seja, se ele já quisesse que a pastora Jaqueline pegar a pastora Jaqueline para ele, corromper para ele, olha, o rei falou porque eu estou sob a autoridade do rei, eu escrevo o que o rei diz. Então era muito fácil para ele poder falar, como já aconteceu recentemente, porque a pastora diz, porque eu estou com ela, estou andando com ela, estou perto dela, e é muito fácil você corromper, porque as pessoas olham para aquilo ali e falam, ele está sob a autoridade do rei, influência do rei. Então Safã, ele entrava nisso daí, entendeu? Por ele ter um poder, vamos dizer assim, de influência, por ele estar sob o comando do rei. Não se sabe onde isso começou, mas a gente sabe que começou e foi piorando, até que os próprios anciãos, né, e esse camarada aqui estavam ali envolvidos, né, aí aqui, né, nessa bagunça toda dentro da casa do Senhor. E é onde a gente precisa vigiar, irmãos, né, como o Maicon falou, um só envolvendo todo mundo, e isso é presente no tempo de hoje, né? Um só às vezes faz um estrago se a igreja não estiver unida, se a igreja não estiver ligada, se a igreja não estiver em oração, né? E ao ponto de Deus que está vendo aquilo ali, Deus que leva o profeta ali na situação. Então, louvamos a Deus que Deus ele vê. Aleluia! Deus ele vê, irmãos. Deus ele vê e levanta os seus profetas para denunciar. Amém? Então aqui, né, isso acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Né? A pastora Jaqueline deu um estudo aí um tempo atrás, né, sobre a apostasia e como é que começa, as sutilezas, né? Então, eu não sei nem se foi gravado, mas qualquer coisa vai ali na pastora Jaqueline consultar ela, que ela tem todas as informações. Sobre as abominações, parte 2. Quer falar em alguma coisa? Alguém quer falar? Desculpa. Alguém quer falar? Querem falar. O ritual de Tammuz. Tammuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras e em favor de Tammuz. No segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer que os outros também chorem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é no 6º mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tammuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tammuz, junho e julho. Né? Então, aqui a gente vê, tem até um bom contexto aqui,
a respeito dessa visão também dessas mulheres que estavam chorando e pranteando e adorando a esse Deus. O comentarista fala a respeito de um culto sincrético, e isso é muito grave, né? O culto sincrético era o quê? As mulheres estavam dentro do templo. Quem olha pode até achar que estava adorando a Deus, mas o seu coração ali, o seu propósito também estava em adorar a esse Deus Tammuz. Eu acho de uma ignorância, eu sei que a gente não tem que falar o que acha, mas eu acho assim, um pensamento meu a respeito de você adorar um Deus que 6 meses fica morto e 6 meses fica vivo. Se depender nesses 6 meses que ele está morto para você ser atendido, né? Então eu acho de uma ignorância tremenda. Então eles só tinham Deus 6 meses no ano, né? Vamos dizer assim. Mas o que o tópico aqui está querendo enfatizar? A respeito, né, a segunda parte da abominação, né, uma adoração que era para ser totalmente a Deus, totalmente ao Senhor, mas que estava sendo ali, né, compartilhada com uma outra divindade. E isso, irmãos, também é algo, né, que a gente precisa assim, cuidar, para a gente não estar nesse lugar adorando, né, a Deus, procurando adorar a Deus, mas também porque, como eu falei, aquilo que é prioridade. Às vezes a gente está aqui neste lugar, viemos dirigir o culto, ou pregar, ou tocar, qualquer coisa, cantar, qualquer coisa, qualquer do ofício, mas a nossa prioridade, às vezes, não é sentir a glória de Deus, não é receber a graça de Deus, não, mas às vezes mostrar das nossas habilidades, sabe? A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes porque alguém veio nos prestigiar e eu estou falando de um modo geral, né? A gente querer fazer, ou então vai lá hoje porque hoje eu que vou pregar. Isso acontece também muito, porque eu que vou dirigir. Às vezes a pessoa faz, eu quero ir lá na tua igreja. Não, mas vai tal dia, porque tal dia, tá entendendo? Então são coisas que sutilmente quer entrar e acontece, irmãos, tá? Vai tal dia, vai outra hora, ou eu vou cantar, você vai ver. Isso acontece, muito comum isso acontecer. Ele falava para mim assim, poxa, eu vou na tua igreja que devia tocar. Eu falei, cara, não vem tocar lá para adorar o Senhor. Mas se eu isso para ele. Eu vou falar a verdade, eu convido, né, assim, dentro de um contexto. Eu não tenho o hábito de falar assim, de ficar mandando convite para todo mundo. Mas dentro de um contexto eu costumo convidar. Mas acho que nem tem como, né? Porque eu sou tão tramontina que se alguém falar isso, eu acho que eu vou ser bem sucinto também, como você for. Porque é isso, né? A gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é, entrar neste lugar. Irmão, às vezes vai ter dia, né, que falta luz. Como, né, tem dia que falta músico. Teve uma época que, né, que eu estava trabalhando, faltava músico. E a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para adorar a Deus, a glória desce da mesma forma. Para poder querer ver do dia. Pois é, entendeu? Então o coração às vezes está... E a gente tem assim, acontece, como eu, quando eu voltei para Jesus, me convidavam para vir assistir a coreografia. Vamos lá, vai ter coreografia, aquela coreografia que quando você era criança a gente fazia, que era como... Todo interesse. Aqui Deus trabalhou no meu coração, na minha mente, e eu fiquei, graças a Deus. Mas é um sentido diferente, né? Foi uma forma de eu ser ministrado. Mas uma outra coisa e tem também a questão dos laços, né? Essa coreografia tinha um vínculo já com a minha vida, já de eu acompanhar, de eu ir nos ensaios quando eu era criança. Então tinha um vínculo afetivo, né? Não que era prioridade, mas foi uma forma de Deus me atrair a vir, a assistir, a ser ministrado, né? Mas uma outra, o ruim é quando entra a vaidade, né? Quando, né, a pessoa, não, é você que prega hoje, é você que dirige, então eu vou, porque isso acontece. Isso, escola dominical, a aula de fulano eu vou, a aula de ciclano
pregação de fulano não gosto, me faz dormir. Então acontece, né? E como falaram aqui uma vez, né? Que saiu frustrado porque achou que eu ia levantar para entregar uma revelação. Gente, tu lembra? Que saiu frustrada porque eu achei que ia sair, que Deus queria fazer um mover aqui. Eu achei até que fulano ia levantar, que ciclano ia levantar para fazer algo aqui na quinta-feira. Eu saí frustrado. Falei, toda vez que você entrar aqui com esse pensamento, você vai sair frustrado, porque o culto é para Deus. Então, a gente fala assim, nossa, mas que coisa feia, esses homens, essas mulheres aqui chorando, adorando outros deuses dentro da igreja. Mas às vezes a gente está da mesma forma, a gente, de modo geral, estamos aqui querendo adorar a Deus, né? Transvestido de adoradores de Deus, mas na verdade a gente quer aparecer, a gente quer ver alguém aparecer, a gente quer idolatrar o homem, e isso tem que ser jogado por terra, em nome de Jesus, né? Deus usa a pastora Jaqueline, a pastora Cristina, usa a minha vida, usa a Larissa, usa a Letícia, usa o irmão Sérgio, usa o Gabriel, usa a irmã Néia, todos de maneira, né, vamos dizer, exclusiva. Nunca vou ser a pastora Jaqueline, né? Isso pode frustrar muita gente. Nunca vou ser a pastora Cristina, nunca vou ser o Mário, nunca vou ser ninguém aqui, porque eu sou o que eu sou, senão não tinha sentido Deus me criar. Você é o único. Você é o único. Nós somos únicos. Então não adianta. E um, graças a Deus, complementa o outro. Graças a Deus. Uns são mais sanguíneos, o outro é mais, né, fraternal, não sei dizer a outra. A gente sempre estuda isso. Um é sanguíneo, o outro é melancólico. Né? São pessoas que são mais emotivas, né? São mais sensíveis também. Outros já são mais, né, de atitude, outros já são mais retraídos, mas tem uma linha de raciocínio muito boa. Cada um, gente, Deus honrou cada um, né? Eu lembro que na minha adolescência eu tinha uns dilemas, sabe? Umas incapacidades que eu botei na minha cabeça. Aí daqui a pouco eu nem estava, acho que eu nem estava na igreja, eu estava afastado. Mas eu pensei, não tem sentido Deus fazer eu nascer, me dar os livramentos que me deu, me fazer chegar até aqui, para hoje eu entender que eu sou isso aqui que eu estou pensando que sou, em questão, sabe, de capacidade, sabe, de muitas coisas. E eu falei, não. E aí isso serve para muita coisa, gente. Os meus sentimentos, porque área emocional, tem gente que é muito sensível e se acha fraca emocionalmente. E às vezes não é. É uma capacidade, às vezes, que Deus deu àquela pessoa de se sentir, de ser sensível, que às vezes aquele que é muito, né, sanguíneo não vai ter aquela sensibilidade, mas tem às vezes a força, o ímpeto. Então, para cada um, Deus ele distribuiu, a Bíblia fala, né, que para cada um Deus ele distribuiu conforme a sua vontade. E às vezes, aí a gente vai levando para muitas áreas, né? Tem a anatomia, tem pessoas que são grandes, fortes, tem capacidade de fazer tem gente que já é igual eu, magro e tal, mas que é ágil, por exemplo, que tem uma linha de raciocínio. Então, para cada um, tá entendendo? Deus ele vai distribuindo, e essa capacidade, não só anatômica, mas também psicológica, sentimental, ela faz o que a gente é, graças a Deus, né? Um corpo saudável, um corpo que tem todas as funções. Ninguém pode ser só atitude, só força, mas tem que ter alguém com sentimento. Gente, eu estourei a hora hoje, tá? O meu tio vai falar. Está falando aqui que muitos quer aparecer, se mostrar, mas tem um extremo, né? Tem outros que quer se esconder. Também. Deus quer que ele apareça, mas não quer se esconder. Mas é onde volta lá no equilíbrio, né? Todos nós temos que ter equilíbrio, gente. Pedir a Deus equilíbrio. Se a gente for depender do mundo para ditar quem a gente vai ficar perdido aí. O que vale é o Senhor, a palavra. E é isso. Então, venhamos entrar na casa do Senhor para adorar a Ele de corpo, de alma e de espírito, de entendimento, com racionalidade. Amém? Li aqui, né, sobre Tammuz. Os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, em hebraico, casa do sol, termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego, essas palavras
cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico ou Heliópolis em grego, Septuaginta. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades revelam a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então, a gente vê nessa visão aqui que ele vê os 25 homens descosta para o templo de frente ao sol, fecha aqui o que o comentarista acaba de falar, que todo esse ritual, as falsas divindades revelam a apostasia generalizada. Então, dentro do templo, os anciãos, as mulheres, que tinham ali o seu ofício, o seu papel, Deus estava mostrando ao profeta, e para transmitir aquilo ao povo, claro, o estado caótico que Israel estava em respeito ao serviço e adoração ao Deus verdadeiro. Está generalizado e o único remédio é a destruição, E automaticamente, quando a gente vê que os homens e as mulheres estavam nessa situação, a gente vê que Deus não mostra nada a respeito das crianças. Não estou querendo acrescentar, mas vamos pensar que a criança é a referência dos pais. Então, provavelmente, o que viria, se viesse alguma coisa, seria uma nação ainda mais idólatra, ainda mais corrompida. Então, para que isso não acontecesse, Deus aqui ele já estava mostrando que iria mesmo tratar, que teria necessidade de destruição tanto da cidade quanto do templo, o que aconteceu. Amém? Ficou claro, irmãos, sobre essas idolatrias todas, como estava o povo, a situação. Os anciãos na casa do profeta, retornando à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não fazia parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exiliados, assim como em Jerusalém. Então aqui tem uma teoria extra-bíblica, vamos dizer assim, que esses anciãos não se tratavam daqueles homens ali que faziam parte da liderança espiritual. Uma teoria, mas o que a Bíblia indica é que são sim as antigas referências espirituais da casa de Israel, que estava mesmo corrompida, mas que fazia questão de estar sempre consultando a Ezequiel, a palavra, as profecias, e aí a gente não sabe o porquê, se de fato era um interesse, ou se era um posicionamento de ficar em cima do muro, ou se era às vezes só para estar informados. Isso é grave, Uma pessoa que vem à casa do Senhor, ouvir a voz do Senhor, mas não quer compromisso, não tem vida com Deus e procura viver o alerta. Tem gente que entra aqui, é verdade, Jesus está voltando, é verdade, nossa, as coisas estão feias, é verdade, mas não procura se posicionar, não procura ajeitar a sua vida. Estou falando de um modo geral, tá? Nas igrejas, não só aqui na Monte Moriá, mas em todo lugar. A gente também, às vezes, somos pessoas que, é verdade, eu preciso melhorar isso, é verdade, eu preciso acertar aquilo. Tem coisas que, nossa, estou em falha aqui, mas não melhora, irmãos. Então tem acesso à palavra do Senhor todos os dias,
mas não procura se ajeitar. E vai ver a consequência disso, com certeza. Né? Então, alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar, as pastoras querem falar alguma coisa a respeito da lição? Eu tento trazer a parte mais simples possível da aula, porque eu acho que eu me embolo muito, né? Vou trazer as partes mais, vamos dizer assim, mas eu tento trazer na nossa linguagem pra gente, até para eu não me perder, porque eu já sei que se eu for, eu vou me perder, mas é basicamente isso, irmãos. Resultado, né? A gente vai ler aqui a conclusão. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que Deus Santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com adoração e no estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, aqui nós, né, vimos aqui 4 cenas, né, de pecado cultico. Então Deus ele foi lá, levou o profeta em cada parte para mostrar para o profeta o que estava acontecendo. Então, como eu falei lá no início, imagina Deus, né, abrir a cena assim diante de nós e falar: é assim que você está vivendo, é assim que está acontecendo. Então, o povo podia depois falar que Deus não falou? Não podia, irmão. Porque a gente, né, a pastora aqui, eu sempre falo isso: Deus, fala comigo de maneira clara, porque eu sou meio desentendido. Então Deus, quando Ele me fala as coisas assim, principalmente em sonho, meu Deus, como é certeiro, como é explicativo. E mais explicativo que isso aqui não tem, né? Acho que Deus ainda foi além com esse povo aqui. Levou eles na cena do pecado. Falou: é isso aqui que eu quero que vocês precisem, que eu preciso que vocês consertem. E é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ainda assim, eles não ouviram a voz do Senhor. Então, que não venhamos fazer assim, né? Mas que venhamos, como eu falei lá no início, orar, pedir discernimento, pedir Deus para nos alertar. O Espírito Santo, graças a Deus, ainda está entre nós. Ele ainda fala. Então, se você entender que você está bem, que você está perfeito, irmão, né? Vamos procurar falar com Deus. Porque todo dia, se você falar, o Espírito Santo ele vai te alertar de alguma coisa. E a gente sempre pode melhorar. Irmão, e melhorando, tem a vida eterna, que é o ápice da bênção. Tem as bênçãos no dia a dia. Tem a palavra de obediência que está na nossa vida, que não tem como as bênçãos não nos alcançar. Então, assim, vamos falar das coisas boas, né? Que venhamos procurar consertar nossa vida para não ir para o inferno, que eu acho que já está de bom tamanho, né? Acho que é uma coisa assim que a gente precisa pontuar. Mas para viver, irmão, assim, uma qualidade de vida boa. Tem gente que pode viver uma qualidade de vida boa, que tem tudo para ser abençoado, que Deus tem promessa na vida dele e na vida dela, mas prefere viver em desobediência, em pecado, porque desobediência é pecado. E uma coisa, a Bíblia fala que um abismo puxa o outro, nos levantar nessa manhã, espiritualmente, moralmente, e pedir ao Senhor: Senhor, me coloca na posição que o Senhor quer e me dá graça, porque a posição que Deus quer, né, exige também, né, a graça dele sobre as nossas vidas. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa senhora aí. Amém. Uma coisa maravilhosa, né? Deus ele é bom, o Senhor tem falado. Só não aprende quem não quer. Né? Infelizmente, muitos estão desligados, displicentes.